Quando vocês acham que as pessoas morrem? Quando elas levam um tiro bem no coração? Não. Quando elas são vencidas por uma doença incurável? Não. Quando elas tomam uma sopa de cogumelos envenenados? Não. Elas morrem quando são esquecidas. Essa com certeza é uma das frases mais marcantes e emblemáticas dentro de One Piece, e com ela nos foi apresentada a história de Chopper. Bom, eu sou Rodinei e esse é o canal Novo Mugiwara e hoje vou lhes apresentar essa história. Chopper é o médico do bando do Chapéu de Palha. Ele teve sua primeira aparição no capítulo 134 do mangá e no episódio 81 do anime. Chopper era uma simples e comum rena, com exceção por ter seu nariz azul, que fez com que ele fosse maltratado e excluído do seu rebanho. Inclusive, seus pais o maltratavam e foram eles os responsáveis por excluir ele do bando. Então, um dia, Chopper comeu uma Akuma no Mi, no caso a Ito no Mi, fruta que o deixou com aspectos humanos, inclusive o deu mais inteligência. Foi quando ele percebeu que o que estava acontecendo com ele não deveria acontecer. Ele criou mais consciência, ele viu que estava errado ser maltratado do jeito que estava. Com isso, Chopper abandonou seu rebanho e foi atrás de tentar viver com os humanos. Porém, os humanos também o maltrataram, pois, devido à sua estranha forma de um híbrido de humano e rena, o tratavam como o próprio abominável Homem das Neves, algo totalmente estranho e incomum. Isso, obviamente, continuou só trazendo mais e mais dor para o Chopper. Sua dor e sofrimento causados pelo abandono, solidão, só foram passar, ou no caso, foram amenizados, quando ele encontrou com o Dr. Hiruluki, que foi o homem que o resgatou e o nomeou, que deu seu nome de Tony Chopper. E o fez de seu assistente, sendo que nessa época o jovem Chopper começou a desejar ser um médico. No caso do Dr. Hiruluki era um médico, ou quase isso, apesar dele ser horrível no que fazia, ele sempre tentava salvar as pessoas e tudo mais, e levou o Chopper como seu assistente pelo caminho que ele passava. Porém, toda alegria é passageira. O doutor tinha uma doença terminal, o que o fez ele expulsar, entre aspas, o Chopper, que não contente, foi à procura de um cogumelo que poderia salvá-lo. Chopper encontrou, porém na verdade esse cogumelo era um cogumelo venenoso, que encurtou ainda mais a vida do doutor, e depois disso o doutor acabou morrendo em uma tentativa de salvar os médicos do reino. Ele morreu após tomar um remédio e explodir. No caso, o Chopper tinha uma espécie de catálogo que tinha várias plantas e ervas e tudo mais. E na época o doutor, sabendo que ia morrer, acabou falando pro Chopper que o que tinha uma caveira, que na verdade seria o que era ruim, que era venenoso, seria algo capaz de salvá-lo, porque ele simplesmente sabia que ia morrer, tinha pouco tempo de vida e não fazia muita diferença, ele planejava encurtar mais a sua vida. E o Chopper inocente foi atrás, ele não conhecia muitas coisas. Então ele, após isso, ficou marcado, porque ele pensou que ele tinha matado o doutor, que o doutor iria morrer simplesmente por causa daquele cogumelo que o Chopper pegou, coisa que na verdade ele foi meio que levado a buscar esse cogumelo por ser muito inocente. Chopper então, após a morte do doutor, ficou aos cuidados da doutora Kureha, que o ensinou tudo o que poderia saber sobre medicina. Chopper é original da ilha de Drum, que era governada por um tirano chamado Apple, que só foi derrotado muitos anos depois pelo Luffy. E após isso, Luffy recrutou o Chopper para sua tripulação como médico da tripulação, fazendo com que ele seja o 6º membro da tripulação. E até a entrada de Jinbei, recentemente, na tripulação, ele era o único a ter nascido na Grand Line, ou seja, Chopper era o único a ter nascido depois da Montanha Reversa e tudo mais. Chopper era um membro que tinha nascido, o único que tinha nascido já mais pra frente em questão de caminho assim. Atualmente, Chopper é um importante membro da tripulação de Luffy. Porém, para o governo ele é apenas um mascote, então ele nunca teve recompensas assim muito extravagantes. Ele teve a primeira recompensa de 50 berries e hoje ele tem de 100. Apesar de que muitas vezes o Chopper tem um grande destaque, como foi por exemplo na luta contra alguns dos membros
da CP9 em Water 7 em Enies Lobby, como é atualmente em Wano, como ele foi muito importante em Thriller Bark. Todos os arcos o Chopper tem um certo destaque. Não é aquele destaque de protagonista ou semi-protagonista, mas é sempre um destaque até relevante, então ele é só muito injustiçado mesmo. Bom, atualmente ele está no meio dos conflitos que acontecem em Wano, assim como toda a tripulação do Luffy, e esperamos que após esses conflitos sua recompensa seja um pouco mais coerente com o personagem que é, apesar de desacreditar muito nisso. Bom, basicamente é isso. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, por favor. E muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!